4h33, ótima tarde para você que acompanhou também a celebração da Santa Missa, direto do nosso santuário arquidiocesano da Serra da Piedade, o santuário da nossa padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, hoje com o padre Wagner Calegário. Nós começamos um pouquinho mais tarde hoje o Falando de Vida, mas não menos importante para você que tem acompanhado durante as semanas as participações também com o padre Felipe Carvalho, que já está conosco para trazer também o seu carisma da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E lembre-se, pequenas atitudes todos os dias podem nos ajudar em um bom desempenho em coisas maiores, hábitos saudáveis, se são praticados com constância, podem transformar o nosso cotidiano. Vem com a gente no Falando de Vida. Falando de Vida. 4h34, eu sou o Zé Carlos Piotto, prazer de estar na sua companhia mais uma vez, nesta tarde de terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Nós vamos no Falando de Vida hoje com a participação do padre Felipe Carvalho, todas as terças-feiras. Padre Felipe Carvalho está conosco, ele que é da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, vem trazendo também o seu carisma, a sua inteligência e nos ajudando a compreender melhor esse universo da nossa fé. Padre Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer tê-lo conosco para mais um Falando de Vida. Boa tarde, Piotto, e boa tarde a todos que estão conosco pelo sistema da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América e YouTube. Graças a Deus, estamos ecoando em várias mídias diferentes, né? É uma alegria estar sempre com vocês nas terças-feiras. Estamos juntos em várias mídias e aproveitando essas mídias para fazer você compreender melhor a nossa fé. Gente, durante o mês de setembro, nós nos propusemos a estudar, entender um pouco melhor sobre as Sagradas Escrituras e no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da liturgia diária. O que é isso? Liturgia diária. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h36. Nós temos temas, gente, para abordar, que é uma infinidade de temas, né? Mas nós vamos focar este mês com o Padre Felipe nesse tema da Bíblia, das Sagradas Escrituras. O Padre Felipe nos ensinou tão bem no programa passado que a palavra Bíblia significa também biblioteca, né? Onde nós temos livros. E eu já quero convidar você para participar com a gente, mandando também a sua mensagem, a sua pergunta. E lembre-se, no final do programa nós temos uma bênção do Padre Felipe para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Padre Felipe, que bom tê-lo conosco, para a gente dar continuidade a esse trabalho, esse exercício diário de ler a Palavra de Deus. Exatamente, Piotto, né? Como nós nos alimentamos todo dia, bebemos água várias vezes ao dia, nos hidratamos, né? E também buscamos a nossa higiene, precisamos alimentar o nosso coração. E uma das fontes ricas deste alimento espiritual é a Sagrada Escritura, que chega para nós na liturgia diária, né? Muitas vezes as pessoas ficam, sobretudo quem não tem essa vivência católica, fica achando curioso o termo liturgia diária, e fica tentando entender de onde vem, o que significa. Ora, a liturgia diária, em primeiro lugar, diz respeito à celebração diária da Santa Missa, né? A vida litúrgica é a oração comunitária. Então a igreja vive aquele mandato do Senhor de repetir a fração do pão, celebrar a Eucaristia até que ele volte, todos os dias, do nascer ao pôr do sol. E a beleza da unidade da igreja está justamente que ela nos propõe um itinerário para cada dia. E esse itinerário, uma parte da Eucaristia, é composta justamente da mesa da palavra. Então, ao longo de 2 anos, a igreja lê integralmente os principais fatos da história da salvação, que está contido na Sagrada Escritura, e uma forma de estar sempre ligado à vida de Jesus. Então, um bom caminho para aqueles que às vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, quer ter
Um contato maior com a palavra de Deus é já se apropriar daquilo que a igreja propõe como Sagrada Escritura na meditação da missa para cada dia, não é? Isso é um alimento inegociável para nós católicos. Sem dúvida, o exercício diário, né, da palavra de Deus e da prática também, não é, padre? De ir até uma celebração, de participar de uma santa missa. Muitas pessoas que, por algum motivo, estão afastadas desse exercício diário de ir à santa missa, também fica devendo um pouquinho, não? Piotr, nós, enquanto católicos, temos o dever de participar da missa aos domingos, não é? É Sim. obrigação, e se a gente não cumpre esse dever, caímos em pecado, numa situação de pecado grave. Agora, é salutar que aqueles que podem participar da missa durante a semana o façam, não é? Nunca é demais participar da missa. Então, sobretudo aqui, você que mora em Belo Horizonte, Contagem, Betim, esses centros urbanos, não é? Nós temos várias possibilidades de acesso à Santa Missa, porque uma coisa é eu viver a minha fé sozinho, isolado na minha casa. Outra é estar em comunidade ao redor do altar. Até porque a presença de Nosso Senhor se faz sentir de forma mais intensa quando nos reunimos em nome dele. A liturgia diária, ela é feita para a missa, mas também sabemos que há realidades em que é difícil de chegar à igreja, não é? É difícil de encontrar um padre, de ter celebração, ainda mais que nós estamos agora num alcance muito grande, né? Talvez seja a sua realidade. Mas uma forma de se unir à vida comunitária da igreja, a oração litúrgica da igreja, é naquele dia meditar os textos que são propostos para a missa. Obrigado você de Poços de Caldas, que nos acompanha também pela TV Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai contextualizar a sua pergunta, a sua participação também, pelo nosso WhatsApp. 31 é o código de área, 99412 2179. Você que está em Belo Horizonte, na sua casa, no seu trabalho, na região metropolitana, tem ido à missa? Tem lido a Bíblia? Eu perguntei mais cedo no Instagram, a Bíblia aberta na sua casa agora, está em qual salmo? Em qual capítulo? Aonde está aberta a sua Bíblia agora? Você pode mandar para a gente? 99412 2179. Mas tira aquela poeirinha antes, porque esse é o nosso problema. Bíblias abertas, mas falta a nossa participação, que é vivenciar a experiência de ler a Bíblia. E receba a sua bênção com Padre Felipe Carvalho daqui a pouquinho, no final do programa, mandando o seu nome, a sua cidade, o seu bairro e o seu desejo, o que você precisa edificar na sua vida. A bênção de um sacerdote faz toda a diferença. 99412 2179. A gente vai para o intervalo rápido. Voltamos com Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, aos 19 para as 5. Que bom ter você de volta, faltando 16 minutos para as 5. Gente, o Falando de Vida hoje está um pouquinho menor e nem por isso menos importante, pelo contrário. Estamos falando com o Padre Felipe Carvalho sobre a importância da liturgia diária, de ler a Bíblia. E são muitas mensagens. Ô, Dona Santa, fica ligadinha aí, o telefone é 99412 2179. Padre Felipe está aqui no finalzinho desse programa, ele vai abençoar a senhora também. Mas antes, Padre Felipe, eu queria saber como é que é dividido os anos litúrgicos, ano A, ano B, ano C, e quais evangelistas são trabalhados em cada um desses anos e por qual motivo? O senhor pode explicar para a gente? Nós temos 4 evangelhos. Os evangelhos são os textos da Sagrada Escritura que contam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos quais 3 narram os mesmos eventos, são chamados de evangelistas sinóticos, né? Eles têm a mesma visão. É engraçado porque, na verdade, nunca é o mesmo ponto de vista. Narram os mesmos fatos, cada um a partir da sua experiência com Jesus.
e o Evangelho de João, que é o evangelho que narra de uma outra perspectiva a vida de nosso Senhor. Então, a igreja estabelece que a gente lê integralmente ao longo de um ano litúrgico um evangelista inteiro. E como os três têm a mesma visão, então o ano A dedicado a São Mateus, ano B dedicado a São Marcos, ano C dedicado a São Lucas, cada um dos evangelistas sinóticos. E a pergunta é, não teria que ter o ano D para São João? Sim. Mas o Evangelho de João ele é muito singular, ele é lido integralmente nos 3 anos. Então todo ano se lê praticamente todo o Evangelho de São João, incorporado ao longo do calendário litúrgico. E é assim para que a gente leia todos os evangelhos num ciclo de 3 anos. E se a gente viver todo domingo a liturgia da igreja, no final de 3 anos você leu todos os evangelhos, né? Que maravilha. 14:05, aqui eu quero registrar a participação da nossa ouvinte. Eu fiz a provocação e a Odete, que está nos acompanhando, ela disse o seguinte: a nossa Bíblia está aberta aqui neste momento no Salmo 91 e sempre antes de sair eu rezo ele. Abraço a todos para Poços de Caldas, padre. Odete e Fabiana, gostamos muito do programa com o senhor. Que coisa boa, Odete, que a Sagrada Escritura não está só para decorar a sua casa, mas está como uma fonte de inspiração para o seu dia. Que Deus abençoe muito a você, Odete, e a todo mundo de Poços de Caldas. Poços de Caldas? Poços de Poços de Caldas, não é? Porque temos também uma outra Odete que mandou pedido de oração de Campos de Goitacazes. Nós mandamos o nosso abraço, em breve vamos rezar pelas 2 Odetes. Ok. Padre Felipe, 13:05, há uma diferença entre as leituras e evangelhos do final de semana para os que são lidos durante a semana? Sim, Piotr. A igreja vive de domingo, né? A prioridade é o dia do domingo, então o domingo ocupa a primazia. As leituras durante o domingo, elas estão em consonância direta com o evangelho. Então sempre que nós vamos meditar os textos bíblicos de domingo, a primeira leitura diz imediatamente do mesmo sentido, do mesmo tema que o evangelho. Durante a semana, em especial as semanas do tempo comum, a igreja divide o seu calendário em ano par e ímpar, de forma que integralmente a gente lê, como eu havia dito, os textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, os principais fatos que aconteceram na história da salvação, num ciclo de 2 anos em leitura contínua. Então acaba um livro, começa outro, acaba um livro, começa outro, de forma que a liturgia durante a semana é uma catequese bíblica, a fim de que a gente consiga aprofundar bem na história da salvação e colher os frutos espirituais da nossa vida a partir desses textos. 5:12, os nossos amigos de Poços de Caldas, padre, perguntam se o senhor tem um canal no YouTube só seu. Não tenho um canal só meu, porque justamente a produção de conteúdo exige tempo e recurso, que no momento eu não consigo. Mas pode nos acompanhar pelo Instagram, @pe.felipec de Carvalho M de Macedo, @pe.felipe, F-E-L-I-P-E, C de Carvalho M de Macedo. Tá aí o Instagram do Padre Felipe e temos o Instagram também da paróquia, né? Exato, @PNS Guadalupe Castelo. É mais grandinho, né? Pode seguir por lá também, né? A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe tem um Instagram e lá com certeza você vai ver, acompanhar um pouco do trabalho pastoral do Padre Felipe Carvalho também. 994-12-2179 é o telefone para você nessa reta final fazer o seu pedido de oração ou fazer a sua pergunta, a sua dúvida sobre a liturgia diária. Nós temos aqui mais uma pergunta também importante. Padre Felipe, quem é responsável pela seleção dos textos da Bíblia que entrarão na liturgia da missa? É uma pergunta muito boa de ser respondida, porque não é o padre que escolhe que texto que vai ser proclamado na missa. É uma unidade na igreja. E isso estabelecida numa comissão que foi estipulada no concílio, né? Veja que a coisa não é assim aleatória. A autoridade responsável por determinar os textos bíblicos é a autoridade da Santa Sé. Então, somente a Sé Apostólica tem a capacidade de mudar o texto ou propor outro texto. Claro que, dependendo da missa, é dada opções ao padre para escolher, dentro daquelas opções, qual é mais condizente com a celebração. Mas, de modo geral, para que se mantenha a unidade da igreja
Isto vem da Santa Sé, uma comissão litúrgica bíblica da Santa Sé, né, que nós chamamos hoje de dicastério para o culto divino, que pensa a liturgia da igreja já pré-estabelecida no seu calendário litúrgico. Assim, o que você medita na liturgia diária no Brasil é a mesma coisa que vai ser lido lá em Roma, vai ser lido na China, vai ser lido em qualquer parte do mundo, mostrando assim a unidade da igreja. Então, a liturgia do domingo, ela é uma unidade em todas as igrejas. Exato. Todas as missas aos domingos, em todas as paróquias da Arquidiocese, vão ter o mesmo evangelho, a mesma leitura. Não só da Arquidiocese, Piotr, do mundo inteiro. Todo. A missa que você participa na sua comunidade é a mesma que vai ser rezada pelo Papa lá no Vaticano, a mesma que um padre vai celebrar escondidinho lá na Rússia ou até na Argentina, nos Estados Unidos, no mundo inteiro naquele dia. Nós celebramos a mesma missa e lemos as mesmas leituras, mostrando assim que somos um corpo. O mesmo corpo recebe o mesmo alimento. Né? Tá aí o tamanho da nossa igreja, né, gente? Com essa unidade que o padre está contextualizando, é no mundo todo. Todo domingo, todo mundo junto, é assim que a igreja cresce. E existe algum tipo de atividade diária, padre, ou material de suporte para que possa nos ajudar a ter um melhor entendimento dos textos da Bíblia, principalmente os que fazem parte da leitura diária, já que nós estamos falando da liturgia diária? Piotr e nossos espectadores e ouvintes, hoje nós temos uma infinitude de possibilidades de aprofundar na liturgia diária. Material nós encontramos com fartura. Nas livrarias católicas sempre tem a liturgia diária comentada, que é quando você vai ter uma equipe de padres que comentam o evangelho do dia e te dá uma espécie de homiliazinha ali. Mas também nós temos no YouTube muitos padres que se dedicam ao trabalho de fazer a homilia diária, não é? Sim. E ali é uma forma de você meditar junto com a igreja os textos propostos para aquela liturgia. Muito bem, 7 minutos para as 5, estamos no Falando de Vida com o padre Felipe Carvalho, lembrando que o Falando de Vida quer que você cresça na espiritualidade, na fé e que você tire a sua dúvida também. Nós temos dúvidas todos os dias. Aqui, padre, a nossa ouvinte tão carinhosa também diz: a minha mãe Alfredina Barbosa está na frente da TV, está até aparecendo a gente na foto da TV aqui, a Bíblia sempre aberta em Lucas. Ela nos mandou capítulo 9. Olha que bacana. Que maravilha. Dona Alfredina, um abraço para a senhora, que alegria tê-la pertinho da gente, né? Unida de coração, aqui a Rede Catedral de Comunicação, e que bom que o Evangelho de São Lucas é a sua fonte de inspiração. Muito bem, 7 para as 5, quero registrar também o agradecimento aqui da nossa ouvinte. Boa tarde, parabéns para vocês aí nessa nova casa. Aqui é o Paulo Assis, do Nova Vista. Abraço para o padre Felipe e também quero uma bênção para minha esposa Nilza. Mande uma oração para nós. Vamos mandar sim, viu, amigo? Pode ter certeza absoluta. Particularmente hoje nós estamos com muitos áudios. Então, gente, é melhor que você mande escrito para a gente poder contextualizar o que você está colocando como ponto de vista dessa nossa temática, que é a leitura diária. Padre, se eu começar a ler a Bíblia hoje, todos os dias, eu estou fazendo aqui uma pergunta genérica, quanto tempo eu levaria para ler a Bíblia toda? Uma pergunta bem genérica que depende de N fatores nessa equação, né? Primeiro, quanto que você vai ler da Bíblia por dia? O que seria o ideal? Ora, é muito difícil termos uma medida pronta, porque há capítulos na Sagrada Escritura que nós temos 156 versículos e há capítulos que nós temos 10, 12 versículos. Então, a proposta é que seja por tema, não é? Sim. Hoje, os principais editores da Bíblia a recortam por temas, vem até uma sugestão de título ali que resume um pouquinho. Um guia, né? Um guia. Se você ler um tema deste por dia, creio que mais ou menos em um ano você tenha meditado e lido a Sagrada Escritura integralmente, de forma tranquila. Não é? Então, aproveite os recortezinhos que tem aí na sua Sagrada Escritura, oriente-se por ela, que isso pode ser um bom termômetro, um bom caminho para te
ajudar em um ano a ler a Escritura toda. Pois é, quem sabe, né, esse desafio lançado aqui para que em um ano você possa ler toda a Sagrada Escritura, seguindo, claro, essa recomendação do Padre Felipe. Nós colocamos aqui o agradecimento também para quem está nos acompanhando. Quero pedir intenção, Padre Felipe, pela alma de Maria dos Santos Carvalho, que completa hoje 3 anos de falecimento. Abraço ao Padre Felipe e a todos da equipe da TV Horizonte e também da Rádio América. Obrigado pelo carinho de todos vocês também. Estamos acompanhando em Conselheiro Lafayette, o Fabiano Souza e também a mãe dele, Dona Odília. Obrigado, Odília, a vocês de Conselheiro Lafayette. Boa tarde, parabéns pelo programa. Sou ouvinte e amante da Rádio América e gostaria de saber se do Padre Felipe, por que se reza o credo só nas missas dominicais? A missa dominical ela é a nossa Páscoa semanal. É quando recordamos o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Então a liturgia pascal ela é mais rica, é mais complexa e nos provoca a confessar, ou seja, professar aquilo que nós acreditamos. Por isso, aos domingos e nas solenidades, a Igreja nos propõe a oração do credo como uma renovação do nosso compromisso batismal, que é feito por ocasião da Páscoa do Senhor, né? Então, somente aos domingos, por este motivo. Mas isso não te impede de rezar o credo em casa, né? Exatamente. Padre? Nós estamos nos restringindo aqui à liturgia da Igreja, a celebração da Santa Missa, não é? As pessoas, às vezes, reproduzem na vida espiritual o que está na liturgia. Então, às vezes, engole o Pai Nosso do terço ou vai deixar para rezar o credo só de domingo. Não mistura as coisas. O que é feito na liturgia é dentro de um contexto litúrgico, mas não impede que a gente reze o credo quantas vezes for necessário ao longo do dia e da semana, né? Muito bem. Então, aqui a última pergunta de hoje. Boa tarde, saúde e paz. Conforme o Padre Felipe disse exatamente, 1 ano para ler a Bíblia toda. Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Aí dependendo do seu ritmo, né? Do seu ritmo, às vezes pode ser até menos, né? Depende muito da curiosidade e da disposição da leitura. Mas um abraço pessoal do Concórdia, né? Muita gente do bairro Concórdia nos acompanhando na tarde de hoje. Perguntas também que nós não conseguimos responder, mas Padre Felipe vai ter acesso à sua pergunta, viu, gente? Faltando 2 minutos para as 5, na TV Horizonte você continua com o nosso querido Assir Antão e o Ei Gente. Nesse finalzinho, a bênção com o Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Que esta bênção repouse sobre a Dona Santa do bairro Concórdia, sobre a Rosângela, sobre a Fabiana de Poços de Calda, sobre as Odetes que hoje participaram conosco, a Alfredina, o Paulo e a Nilza, o Fabiano e a Odília e a você, que está conosco pelos nossos veículos de comunicação, para que, inspirado na Sagrada Escritura, possamos, na vivência litúrgica, nos aproximar de Cristo. Sobre você, sobre a sua família, desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecendo mais uma vez a presença do Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, o Falando de Vida, na produção de Maria Eduarda Mariano, mixagens de Valdemar Martins, a produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Fernanda Lozada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo Rádio América, Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Na próxima terça-feira, nós continuamos com o Padre Felipe falando um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Obrigado, Assir. Um abraço, boa tarde, bom trabalho, bom programa. Você segue comigo daqui a pouquinho no Trânsito Livre.